Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos continuar, tá? A gente, na última aula, a gente encerrou aqui, né? Vendo as partes do conjunto A, né? As partes do conjunto, né? Por exemplo, a gente viu aqui, nesse caso aqui, o conjunto A, tá? E pegou as partes dele, que era o vazio, o A, o B e o AB, tá? E a gente vai começar agora vendo as operações, tá? Com conjuntos, ok? Então essa primeira operação seria a operação de união, tá? A operação de união de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. O símbolo de união, tá? Então esse símbolo aqui, tá? É como se fosse um U, ok? É denominado sinal de união ou reunião, né? Alguns autores, alguns livros também trazem para o reunião de conjuntos. A união B, né? É o que a gente vai ler, né? E ou A ou B, né? Pode também ler como A ou B, ok? Então aqui eu tenho A união B, costumo usar realmente o nome união. São elementos, tá? É um conjunto com elementos x tal que x pertence a A ou pertence a B, né? Na verdade você vai juntar, né? Todos os elementos de A com os elementos de B, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Eu peguei um conjunto AB, né? Outro conjunto BCD. Então a união dos dois, tá? Então eu vou unir todos os elementos de um com os elementos do outro. Então comecei colocando A e B, que isso aqui é referente ao primeiro conjunto. Aí vou colocar agora os outros elementos aqui desse segundo conjunto. B já tem, aí não precisa você repetir, tá? Então uma coisa que em conjunto você não se repete elementos, ok? Então B já tem, não precisa. Então é só incluir aí no conjunto o C e o D. Então o resultado aí seria o conjunto A, B, C e D, ok? Então a união seria juntar todos os elementos dos dois conjuntos, tá? As propriedades aqui temos A união A é o A, tá? É o idempotente. A união vazio é o A, tá? É o elemento neutro dessa união é o vazio, ok? A união B é igual a B união A, então você tem aí a propriedade comutativa, tá? A união B união C é igual a união B união C. Então aqui eu posso primeiro, né, fazer a união de A e B, depois unir com C, ou posso unir B e C, depois unir com A. Então isso aí não vai alterar o resultado, é a propriedade associativa da união, tá bom? Então essa aí seria a união, ok? Vamos passar aqui para interseção, tá? Interseção de conjuntos, ok? A interseção dados dois conjuntos A e B, tá? Nós chamamos aí interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos de A, pelos elementos que pertencem a A e a B, tá? Então aqui é uma coisa que comum aos dois, ok? O símbolo de interseção seria esse aqui, tá? É denominado sinal de interseção de conjuntos, né? A interseção B, isso aqui vai se ler A interseção B, ou A inter B, né? Também eu poderia ler dessa forma, tá? Então, a interseção B é um conjunto formado por elementos x tal que x pertence a A e x também pertence a B. Ou seja, na interseção são apenas elementos comuns, né? São elementos que existem nos dois conjuntos, ok? Então aqui você tem o A e B, interseção com B, C e D. É os mesmos conjuntos anteriores, sendo como é a operação de interseção, eu vou apenas pegar os dois elementos que existem, que são comuns nos dois conjuntos, tá? Então aí eu tenho o único elemento que é o B, ok? Que faz parte dos dois, tá? Tá, aí temos que usar as propriedades aí da interseção. Eu tenho a interseção A é o próprio A, tá? A interseção universo, né? É o A, porque no caso o A é um subconjunto do universo, né? Então a interseção universo é o A, tá? Que é o elemento neutro, ok? A interseção B é igual a B interseção A, então a operação você pode inverter a ordem dos conjuntos, na interseção o resultado é o mesmo, é comutativa. E a interseção B e interseção C, então você pode agrupar primeiro A interseção B, ou pode fazer B interseção C,
e o resultado disso aí não se altera, é a propriedade associativa da interseção, tá? Então você pode usar isso aí tranquilamente, fazer uma associação sem que altere o resultado, tá? Na diferença de conjuntos, né? Eu tenho dado dois conjuntos aí, A e B, chama-se diferença de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, a diferença de A e B, né? Às vezes, algumas pessoas leem A menos B, mas eu costumo dizer a diferença entre A e B são elementos de A que não estão em B, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, de fazer A menos B e colocar coisas que estão em B, que não é, tá? Preste bem atenção nisso aí, são elementos de A, tá? Então, X pertence a A e X não pertence a B, tá? Então, quer dizer, se eu pegar o conjunto AB e fizer a diferença com B e C, D, observe que eu vou pegar A está em B, A está nesse outro conjunto, não está, né? Então, o A vai para a diferença, o B está aqui, está. Então, aí o B, ó, eu não posso usar porque B é comum. Então, o resultado aqui só seria A, tá? Então, cuidado aí, né? Eu já vi alunos aí que confundem isso aí e coloca A, C, D. Não é isso aí, tá? É só elementos do primeiro conjunto. Se você fizer diferença, nunca coloque elementos do segundo conjunto, são elementos apenas do primeiro conjunto, tá? Fica para deixar bem claro isso aí, ok? E por último aqui, o complementar, né? Dado os conjuntos A e B, se eu tiver aqui um conjunto B contido em A, chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Então, nesse caso aqui, é uma diferença também, sendo que o outro conjunto é um subconjunto, tá? Do conjunto A, ok? Então, se eu quero fazer um complementar, eu vou pegar os elementos, né? O que é o complementar de B? É pegar o que falta em B para se tornar igual a A. Vamos pensar dessa forma, né? Pode ser assim, ok? Então, a notação que a gente tem aqui vai ser essa, tá? O conjunto dos elementos A que não pertence a B. Isso aí seria o complementar em relação a B, ok? A gente usa esse símbolo aqui, né? Complementar de B em relação a A seria a diferença entre A e B, tá? Aqui eu peguei o conjunto A, B e C e o B, C e D. Observe que B é um subconjunto, tá? Do conjunto A, tem que ter esse critério. Então, complementar de B em relação a A, tá? Vai ser a diferença entre o conjunto A e B. Então, como eu vou pegar na diferença sempre os elementos do primeiro conjunto, A não existe nesse, B também não existe nesse, C e D existe, né? Então, posso cortar aqui C e D porque é comum. Então, o resultado seria só apenas o A e B. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui as operações e aguarde aí que agora na próxima aula aí que a gente vai colocar vai ser a parte de exercício, tá? Valeu!